Bem-vindos ao canal, gente boa. É a quarta lição. Mateus, o Evangelho dos Judeus. Gente boa. Mateus se dirige aos judeus convertidos ao cristianismo e ele procurou apresentar a doutrina de Jesus de modo especificamente significativo para os hebreus. O que eu quero dizer quando eu digo isso? Ele tinha o foco de que eles reconhecessem a mensagem de Jesus. Eles reconhecessem a mensagem de Jesus como a mensagem do Messias, o Salvador tão esperado. Então, Mateus recorre frequentemente à escritura do Antigo Testamento. Eu já falei isso, volto a repetir. Quando olhamos para o Evangelho de Mateus, vemos que uma infinidade de citações da lei e dos profetas. Então, essas citações elas são muito pertinentes, elas são aquelas que são explícitas e aquelas que estão implícitas no texto. Então, se nós pegarmos uma boa versão da Bíblia de Jerusalém, a Bíblia do Peregrino, por exemplo, vocês vão viajar dentro do Antigo Testamento no Evangelho de São Mateus. Então, essa maneira que Mateus encontra tem esse foco. O foco dele é objetivamente conseguir provar que, através do texto dessa catequese, do anúncio do Evangelho de Jesus Cristo nas catequeses dos apóstolos, Jesus é o filho de Davi. Jesus é filho de Abraão. Nós vamos ver isso lá em Mateus 1:1, né? Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. Rei dos judeus, no capítulo 2, versículo 2, que veio salvar o povo, no versículo 21 do capítulo 21. Então, o foco do Evangelho de Mateus, profundamente, é fazer isso, mostrar através das Escrituras quem é Jesus. Para isso, o Evangelho de São Mateus, pasmem vocês, explicitamente cita 19 vezes as profecias. No outro lado, Marcos cita 5 vezes as profecias e Lucas 8. Lucas e Mateus têm dois focos distintos, mas correlatos. Por que eu digo isso? O foco do Evangelho de São Mateus, o personagem central é São José, porque possivelmente os relatos da vida de Jesus antes da vida pública foram feitos pelos familiares de José, que eram pessoas eram judeus piedosos. E o Evangelho de São Lucas tem como foco, então, o foco de José é mostrar o quê? A lei, o fundamento da lei. E ele é aquele que os profetas e a lei prometeram. E Lucas, o foco de Lucas é outros, é aquela que é morada do Espírito, Maria. Então, a característica do estilo de Mateus é própria. Ele tem uma frase que se repete, volte e meia vocês vão encontrar ela. Isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por. Aí cita um profeta, cita a lei. Algumas vezes o texto da profecia influi na redação do Evangelho. E tem uma cena muito interessante que é sobre a entrada em Jerusalém, a jumenta e o filhotinho de jumenta. Então, para ir ao encontro da profecia de Zacarias, capítulo 9, versículo 9 seguintes, onde se fala montado no jumentinho, filho da jumenta, então a cena se constrói ali. É muito interessante isso, porque nós vamos olhar a citação, e a citação vai fazer uma menção muito, muito bonita, porque por que os outros dois apóstolos, os outros dois evangelistas, melhor dizendo, não citam a jumenta, só o jumentinho? O jumentinho é um animal pacífico, né? Jesus entra montado no jumentinho, filho da jumenta, né? Mas quando ele vai buscar, estão os dois. Vem a mãe, vem a jumenta e o jumentinho.
Por quê? Porque a mula, tanto quanto o cavalo de batalha, o cavalo de combate, eram animais que representavam o poderio bélico. Então Jesus entra em Jerusalém montado no animal pacífico, porém, porque ele quer mostrar que ele quer fazer isso. Ele não quer estardalhaço, ele poderia fazer. Era uma peregrinação, as pessoas estavam indo para Jerusalém, a semana pascal, ele poderia fazer isso, mas ele não fez. Ele entrou montado no jumentinho, animal pacífico, para que se cumpra a profecia de Zacarias, que diz o seguinte: exulta de alegria, filho de Sião, solta gritos de júbilo, filha de Jerusalém. Eis que vem a ti o teu rei, justo e vitorioso. Ele é simples e vem montado num jumento, no potro de uma jumenta. Então é a cena que se vê, os gritos de hosana, né, de libertador, de libertação, é um enfoque messiânico, sem dúvida nenhuma. Mateus também é o único dos evangelistas que menciona o preço pelo qual Judas vendeu o Senhor, 30 moedas de prata. Isto é, porque o profeta Zacarias, né, menciona a quantia. Então a gente, se for comparar com Zacarias 11, 12, com Mateus 27, nós vamos encontrar tal e qual. Mateus se refere à lei de Moisés, porque Jesus vem a ser, no Evangelho de Mateus, o novo Moisés. Isso foi dito, eu, porém, vos digo. Então, ele é um novo legislador. Então, o Evangelho de Mateus também tem uma menção explícita ao livro do Gênesis, ou seja, a nova geração, bibliogênese, ou seja, o livro da genealogia, os livros de genealogia. Quantas genealogias nós vamos encontrar no Êxodo? Nós vamos encontrar no Gênesis. As genealogias são sinal do quê? Os filhos da bênção, aqueles que descendem da bênção. A bênção de Jesus é desde Abraão até... Então, isso é muito interessante ver essa realidade. Bom, essas lembram também o título grego que temos no livro do Gênesis, ou seja, o princípio, né? O livro dos princípios, o livro das origens. Em suma, Jesus veio fazer uma transformação. Ele não veio abolir a lei de Moisés, ele veio dar um novo cumprimento, ele veio dar uma nova realidade para isso. Bom, também nessa dinâmica do Evangelho para os judeus é a catequese habitual dos apóstolos, né? Devia começar pelo batismo e terminar pela ascensão. E São Pedro concebeu, né, isso nos primeiros sermões. Nós temos isso em Atos 1, né, Atos 10. O Evangelho de Marcos se enquadra perfeitamente nesses termos. São Mateus e São Lucas, porém, julga oportuno propor um início diferente, as notícias sobre a infância de Jesus. Então, as catequeses que estão em Marcos, elas são acrescidas em Lucas e em Mateus, né? Um, a morada da lei, outro, a morada do Espírito. Um tem o foco em São José, o outro tem o foco em Maria. Também, isso eu já falei, a passo que isso permite concluir que os principais informantes de São Mateus, como disse antes, são os familiares de São José. E os principais informantes, o principal informante de Lucas é Maria. Quanto as origens de Jesus, a vida antes da vida pública. Então, meus nobres, essa foi a temática do Evangelho de Mateus, tomando-se o ponto de partida, a didática do Evangelho para os judeus. Então, na próxima lição, nós vamos tratar do Evangelho da Igreja. Então, até a próxima aula, fiquem com Deus e que Ele mantenha sempre a gente o coração aberto, tanto para a palavra quanto para o Espírito.
Até a próxima.